Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje nós temos um convidado de muito longe, direto da Alemanha, Alex Starhofer. Falei certo, Alex? Quase, bateu na trave. É difícil. E aí, cara, como é que tá? Tudo certo, mano. Na boa. Show de bola. E hoje nós estamos reunidos, então, para mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. E como vocês devem ter percebido, nós vamos falar da Alemanha. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Alex. Então hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre a Alemanha, né? Um episódio da série Cristãos pelo Mundo. E primeiro fala teu nome direito aí, porque eu tentei, mas é complicado. Alexander, o pessoal abrevia já desde criança para Alex. Eu tenho um italiano no meio, Debona, esse é quase segredo. E o sobrenome alemão é Stahlhofer. Nossa, como é que é? Starhofer? Stahlhofer. Não, é muito difícil. Pra mim, né? Pra mim. Mas então, Alex, eu vou falar Alex, que nem eu falei antes, porque pra mim também é mais fácil. Claro, lógico. Como é que tu foi parar na Alemanha? Fala um pouco de ti aí, onde é que tu tá vivendo, como é que tu foi parar aí, quanto tempo tu mora aí na Alemanha e tal, se tu sempre foi cristão, como é que é? Fala um pouco da tua vida aí, só o pessoal conhecer e saber aí sobre o teu background aí como um cidadão aí que tá morando na Alemanha. Certo. Eu sou cristão desde que me entendo por gente, né? Eu nasci dentro de uma igreja evangélica, uma igreja luterana. Isso pode não significa nada, né? Porque você pode nascer dentro de uma igreja evangélica e não efetivamente crer, né? Mas enfim, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica e lá na adolescência eu entendi o significado do evangelho e eu conscientemente professei a minha fé. Luteranos batizam de criança, então eu não me batizei, eu já era batizado. Eu apenas professei a minha fé na adolescência e mais tarde, depois de ter tentado cursar uma faculdade meio sem sucesso por N motivo, eu resolvi estudar teologia, ou melhor dizendo, eu senti o chamado de Deus e a comunidade também entendeu dessa forma, a igreja entendeu dessa forma, que era chegado o momento de estudar teologia. Então eu me mudei do oeste do Paraná, nasci em Medianeira, oeste do Paraná, me criei em Foz do Iguaçu, depois fui para Santa Catarina, São Bento do Sul, cursei lá teologia, fiz estágio no Rio Grande do Sul, em Juí, um tempinho. Olha só. E tomo chimarrão diariamente, obviamente. Opa! Né? Isso faz parte da tradição, meu pai é Teutônia, então a gente mantém uma certa tradição gaúcha aí também. Depois trabalhei na região de Blumenau, em Timbó, 3 anos e meio, e aí nos mudamos para a Alemanha. Tá, por que Alemanha? Quando eu estava terminando o curso de teologia, surgiu a ideia por parte do diretor da faculdade onde eu estudei de fazer talvez uma pós-graduação. Ele me disse para eu pensar a respeito, se eu gostaria de talvez levar adiante os estudos da teologia. E a princípio não falaram onde, mas ele já deixou meio entender a Alemanha. E quando então eu escrevi o meu projeto de pesquisa, projeto de pós-graduação, a gente precisava colocar bem claro para poder ganhar a bolsa quem seria o professor orientador, qual seria a universidade. Aí a gente se lançou numa busca e esse foi o meu diretor na faculdade de teologia. Ele intermediou e conseguiu um professor aqui, uma universidade aqui. Então meio que foi o destino meu como estudante de teologia nas mãos do meu professor. Ele disse, não, você vai para a Alemanha, lá eu tenho alguém que conhece e tal, e a pessoa leu o meu projeto, gostou e me aceitou como aluno,
E assim, então eu consegui o doutorado aqui, né? Então a bolsa era daqui, os recursos eram daqui e tudo se apontou para vir para cá. Não, lógico, luterano, é berço da Igreja Luterana, Alemanha. Eu ia Então comentar, tudo né? tá meio casado, né? Tudo tá meio casado. Então foi assim que a gente veio à Alemanha, justamente por causa de uma pós-graduação em teologia e tinha apoio da igreja alemã para isso. Certo. E como é que é o nome da cidade que tu tá morando aí? Porque eu também não sei pronunciar. Eu moro numa cidade pequena, se chama Neuendettelsau. Nossa, eu nunca ia conseguir falar isso aí. Ela fica a 30 quilômetros de Nürnberg. Aqui é região metropolitana, então a gente tem tudo bem próximos, tudo na Universidade de Erlangen, que é uma cidade um pouquinho adiante de Nürnberg. E, bom, com trem você chega lá rapidão e tá bem tranquilo. Eu posso morar numa cidade pequena aqui, tem uma faculdade de teologia aqui também, mas como o meu orientador é de uma outra universidade, eu acabei me matriculando lá e morando aqui por causa da instituição que é sediada aqui nessa cidade, que me cede bolsa, moradia. Então eu tô aqui e estudo em outra universidade, não aqui da minha cidade. Sim. Eu ia perguntar isso, qual que foi o motivo de escolher morar numa cidade diferente do local que tu estuda, né? Então tá explicado já. A bolsa é daqui, da instituição dessa cidade, mas o meu professor tá na outra universidade, então eu acabo me deslocando, né? Uhum. No caso, então, se alguém quiser saber mais, eu achei um texto teu lá que tu fala um pouco da tua vida lá no Crentaços. Exato, o texto do Crentaços, ele tá um texto bem completinho, assim, eu falei bastante coisa. Então, se alguém quiser saber mais, lá tem o link no post. Texto lá do Alex, lá no Crentaços, lá falando sobre um pouquinho do teu passado também, né? Tem um testemunho teu lá, bem interessante, que tu também não cita que é testemunho, mas de qualquer forma é mais fácil de falar. Claro, sim. claro. Show de bola, Alex. Então, tu já tá morando aí na Alemanha há quanto tempo? Nós estamos agora em agosto, 3 anos aqui, então... Agosto de 2015, né? Agosto de 2015 são 3 anos aqui. Certo. Então, nesse tempo que tu tá aí na Alemanha, já pôde conhecer bem a cultura da Alemanha, né? Porque tu vivencia dia a dia e tal, né? Uhum, exato. Como que é ser um cristão aí na região que tu vive? Que é, no caso, a que tu tem mais... Que eu tenho mais contato, obviamente. Tu tem mais né? contato, isso. Claro. Eu vivo na Baviera, mais precisamente numa região da Baviera chamada Francônia. Uhum. É uma região que, desde os princípios da Reforma, ela é de maioria evangélica luterana. E o resto da Baviera é católica, mas mesmo assim, se somar ao todo da Baviera, Francônia e a parte que historicamente era Baviera, é o maior estado cristão da Alemanha. É o maior número de cristãos, pelo menos nominalmente, na Alemanha. Isso faz uma diferença quando você analisa, por exemplo, as questões de tradições, de cultura das pessoas. Por mais que elas podem não crer, mas elas carregam uma série de tradições e culturas advindas da fé cristã. Isso você percebe na sociedade. Ela é uma sociedade um tanto quanto ainda conservadora comparada com o restante da Alemanha. Isso a gente percebe. O que eu diria assim... Ser cristão na Baviera ou na Alemanha, se você é membro de uma igreja histórica, aqui histórica eu digo uma igreja estatal, como a gente diz aqui, ou você é católico ou você é luterano ou reformado, né? Depende de onde você está, existe a possibilidade de ser luterano ou ser reformado, calvinista no caso. E se você é membro de uma dessas igrejas, a sua grande maioria são membros nominais. São evangélicos luteranos ou evangélicos reformados nominais, que foram batizados de criança e que vão lá no Natal, na Páscoa, quando vão, e pagam o seu imposto da igreja, que é deduzido do seu salário, todos os meses. E é isso. Se você for domingo de manhã no culto, você vai ver um par de cabeças brancas no culto. Então, a comunidade ativa é muito pequena. Eu sou feliz aqui na igreja onde eu tô, que apesar do culto domingo de manhã ser ainda assim bastante idoso, a gente tem um grande número de grupos que se reúnem em casa. Seria tipo a célula, assim? Tipo células, mas eles não têm
eles fogem de qualquer tipo de hierarquização. Ah, certo. Não gostam de hierarquização, de regras, então eles querem do seu jeito. Eles se organizam de forma meio autônoma, eles apenas dizem, eles vão lá e falam, olha, nós temos um grupo lá na casa do fulano de tal, quem quiser, entre em contato. Certo. Mas eles fogem de qualquer hierarquização, ou, tipo, tem que ser assim, ou vai dividir esquema de G12, tá? Isso é tudo pra eles, isso não funciona. Então, esses grupos é o que você percebe que a igreja tá viva, porque aí você percebe um grande número de cristãos levando a sua vida de fé adiante, mas eu diria assim, quase que de forma escondida, né? Porque é uma igreja em casas, essas pessoas são membros da igreja estatal, elas vão no culto de vez em quando, mas você só descobre que essas pessoas existem com o tempo, à medida que você se envolve com elas e começa a conversar e descobrir, você também é crente e tal e coisa. Aí você descobre que tem aqui e ali uma pessoa que também está vivendo a sua fé, expressando a sua fé de uma forma um pouco mais, digamos assim, efusiva, né? Não só lá no domingo de vez em quando. Então é uma realidade assim um pouco estranha para quem vem do Brasil e está acostumado a dizer, não, os irmãos da fé estão lá no culto, você vai no culto e conversa com o fulano e sabe da vida do Beltrano e sabe quem tem problema e ora pelo que está doente, não sei o que. Aqui você vai no culto evento público, onde ninguém se cumprimenta, a não ser aqueles que se conhecem, onde o pastor cumprimenta as pessoas no atacado, né? Tipo, oi todo mundo, tchau todo mundo. Ninguém é bem-vindo visitante, como é o seu nome amiguinho, não tem essa. Tipo, o culto é evento público. Os alemães detestam serem nominados, então seria para eles invasivo demais quando eles vão, por exemplo, para o Brasil, nos Estados Unidos, que foi um vexame, que foram nos Estados Unidos visitar o parente lá, e daí no pastor da igreja disse, temos visita da Alemanha, e o cara queria sair correndo dentro da igreja, que foi descoberto. Sim. Então as pessoas não gostam de que alguém invada a sua intimidade. Sim. E o simples fato de ser cumprimentado em público na igreja é invadir a privacidade de um alemão. As pessoas então, elas são bem fechadas aí, então, pelo que parece. É assim, ó. O alemão é fechado até o ponto que você conhece, ele entra na casa dele, ele não é mais fechado. Entendi. Entende? Ele é uma pessoa super bacana, conversa, ri, conta piada, é teu amigo, dá a vida por ti, faz tudo por ti. Pode vir de madrugada, pode te levar no hospital pra fazer tudo. Cara, ele realmente é um amigo muito fiel e muito bom. Mas conquistar essa amizade é a grande dificuldade dos estrangeiros que moram na Alemanha. Então, que nem tu estava comentando, é normal, então, tu ver cristãos protestantes no dia a dia, assim, então. Só que às vezes é difícil tu identificar, pelo que eu entendi. Exatamente. Tem aquela coisa, né, o cara bota o adesivo do peixinho no carro, daí tu sabe, ali deve ser um crente e tal. Aí acontece coisas cômicas, assim, pra brasileiro, né? Você vai lá e pensa, aquele lá é crente, ele botou uma estrelinha, tem uma bandeirinha de Israel lá no carro dele, e tem lá uma Bíblia, não sei o que. E aí, qual é a tua igreja? Tu tá esperando que ele fosse dizer, eu vou na Eclésia, em Nürnberg, uma grande comunidade livre, lá eu vou na Batista, tal, eu vou na Metodista. Aí o cara diz, sou católico. Daí, como assim? Mas aí você percebe que é um catolicismo que tá se reavivando também aqui na Alemanha, sabe? Que também tá com fôlego novo. E eu conheço realmente cristãos muito fiéis, gente crente mesmo, e que eu descobri que era católico, eu pensei assim, no Brasil isso é quase impensável, né? Tipo, são poucos os católicos que professam uma fé tão viva assim. É como eu vi aqui. É que nem quando tu tava falando ali das igrejas luteranas mesmo, né? E as igrejas reformadas e tal, de como que é a cultura e como que é a vivência dentro de uma reunião de domingo, de um culto, uma coisa assim. Me pareceu muito que tu estava falando das igrejas católicas aqui da Serra Gaúcha. Porque é bem assim mesmo. Tu tem lá no domingo ou no sábado, tu tem a reunião e lá ninguém quase se conhece, quem se conhece se cumprimenta. O padre, ele simplesmente vai lá, faz a missa e deu, né?
Basicamente assim que é a Igreja Católica. Daí ficou me parecendo bem como tu estava relatando aí, porque é uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado, que nem tu comentou, de uma igreja evangélica aqui, em que tu tem... as pessoas todas se conhecem, todo mundo tem que se cumprimentar, e se tu não cumprimentar, talvez tu tá de mal com a pessoa, né? Tem que cuidar também com isso. E tem toda essa questão, né? É bem diferente, mas é uma questão cultural, né? Pelo que tu tá comentando. Exatamente. Ela tem uma razão histórica, né? Por isso ela se instalou na cultura, que é o fim das guerras napoleônicas. O Estado alemão, ele tomou das igrejas todos o controle dos bens da igreja. Certo. Então a igreja perdeu o direito de dispor dos seus bens. Em contrapartida, eles chegaram ao seguinte consenso, de que a igreja teria os bens para o uso e que a manutenção dos bens seria feita pelo Estado, inclusive a manutenção dos pregadores, dos pastores, enfim, toda a manutenção da igreja seria feita pelo Estado. E o Estado cobraria, então, de quem se diz membro, o imposto da igreja. Mais tarde isso foi regulamentado de formas diferentes. Hoje a igreja dispõe dos seus bens de novo, assim, né? Ainda são bens públicos, a igreja dispõe, ela vende, etc e tal, mas são bens de caráter público. Tem uma prestação de contas, você não faz as coisas vir. O Estado, ele continua olhando para ver sobre a lisura da administração da igreja. Mas o imposto da igreja continua, né? Então se você é membro de uma igreja estatal e quando você faz a tua oferta? Teu registro, quando você faz o teu registro na cidade, você chega aqui na Alemanha, você chega numa cidade para morar, você se registra nela, né? Diz, eu moro na rua tal e tal. Faz o registro e eles te perguntam, religião. Você tem a opção de dizer católico, luterano, reformado, enfim, judeu, muçulmano, ou você pode dizer ateu, você pode dizer sem religião, né? Se você nominar alguma das religiões reconhecidas pelo Estado como entidades, digamos assim, de direito público, e quando você tiver um trabalho, vai ser cobrado aquilo que a sua entidade religiosa exige. No caso, a maioria delas exige 9% da sua renda. Então, basicamente, aí vocês não dão oferta na igreja. Isso é descontado direto pro governo. As pessoas dão dízimo já no seu salário. Descontado na folha. Sim. E a oferta que é dada no culto lá, o pessoal, a maioria dá uma moedinha, geralmente para ajudar algum país pobre, alguma obra social em algum outro lugar do mundo, ou alguma outra coisinha pequena, mas todo mundo sabe que o grosso ninguém precisa se preocupar, porque sai do salário de todo mundo, né? Sai do salário, vai pro governo e o governo cuida do que tem que cuidar da manutenção, que tu comentou. Hoje não mais o governo diretamente, ele simplesmente recolhe e entrega isso na mão da igreja com base em orçamento, né? A igreja faz um orçamento, aí funciona muito parecido com um ministério, né? No governo, né? O ministério faz lá um orçamento, nós precisamos tantos milhões para isso, para aquilo outro, envia pro governo, eles dizem, vocês arrecadaram esse dinheiro, né? Então vocês têm direito a dispor dele, né? Conforme o orçamento. Então, nesse sentido, a igreja não tem dinheiro a reviria, né? Se o pastor presidente lá, o bispo, disser, tô a fim de comprar um jatinho, o Estado vai dizer, não vai, porque isso não precisa. Entende? Esse tipo de controle permite esse tipo de coisa. Apesar disso, um bispo católico no norte da Alemanha construiu um palácio de luxo e gastou não sei quantos milhões de euros num palácio de luxo para ele. Acabou se dando mal no final, mas conseguiu ludibriar o sistema, né? Então, sem vergonha tem em todo lado. Eu ia perguntar isso. Mas então, como tu comentou, que basicamente a região que tu vive aí, ou é católico ou luterano, mais luteranos, então existe algum tipo de perseguição a cristãos ou praticamente não tem nada? Não, aqui não tem perseguição. Aqui não tem nenhum, não tem nada. Eu creio assim, o Estado alemão é um Estado extremamente
defensor das liberdades individuais. Não é por menos que em toda a história pós-guerra da Alemanha, apenas uma vez um partido que não foi o CDU, a União Democrática Cristã, regeu o país, foi o social-democrata. Foi um único governo social-democrata e o resto foram todos da União. Certo. E os governos da União são governos liberais. Então são governos liberais que priorizam as liberdades individuais. E no caso, e o resto da Alemanha também segue meio que essa lógica aí de luteranos e católicos, ou o resto da Alemanha, pelo que tu tem conhecimento, muda um pouco, alguma coisa assim? Muda porque com a paz de Augsburg, foi definido, isso lá na época da Reforma ainda, que cada território definia sua religião. Certo. Mais tarde, teve a Guerra dos 30 Anos, e final da Guerra dos 30 Anos houve uma liberdade um pouco maior. Mas isso impera. Então, digamos assim, Heidelberg, que foi para cá as guerras, ora católica, ora luterana, ora reformada, ela se fixou como uma cidade reformada. Então, você vai a Heidelberg e as igrejas do centro da cidade são prioritariamente reformadas. Aí você vai a Berlim, que é o coração da Prússia antiga, e você encontra lá prioritariamente igrejas unidas. Igrejas unidas funciona assim. O rei da Prússia, ele cansado das brigas internas entre os diversos agrupamentos protestantes, ele chegou e disse: escrevi uma liturgia, toma aí, mandei desenhar uma veste de turno, toma aí, agora todo mundo se junta. Luterano, reformado, não existe mais isso aí, todo mundo é junto. Existe unido. Evangélico, se unam, ponto final. Então foi uma coisa de cima para baixo, obrigou eles a se unir. Surgiram daí um agrupamento reformado e um agrupamento luterano conservador, duas igrejas menores, mas o grande grupo lá permaneceu unido. Aí tem outros lugares, por exemplo, no Palatinado foi diferente, lá foram os luteranos reformados locais, os pastores decidiram vamos nos unir e vamos encontrar coisas em comum. E daí lá eles formaram uma igreja unida, onde a base foi construída em conjunto pelas duas partes, né? Então basicamente existem essas três confissões: luterana, reformado, calvinista e unido na parte protestante, e os católicos, e aí mais modernamente você vai ter outros agrupamentos, né? Ou chegando, né? Ou uns que já estavam aí de certa forma, né? Meio que pela beirada, né? Pequenos agrupamentos batistas já sempre tiveram presentes desde o anabatismo. Não sabe dizer se foi uma igrejas batistas aqui são surgidas do anabatismo ou se elas vêm de fora. Eu acho que vêm de fora. Pelo menos liturgicamente elas são bem influência americana, né? Então eu acho que são fruto de missão. E essas igrejas, lógico, elas recebem todo a licença para poder atuar aqui. Não é à toa que Munique, cidades grandes, tem Universal do Reino de Deus, né? Nossa! Sim, tem. Até aí. Não funciona assim. São igrejas que a gente diz assim, a igreja de brasileiro. Porque eu tava curioso, tava um dia no trem, falando português com minha esposa e tal. Veio alguém e perguntou: você fala português? Sim. São da onde? Brasil. Espera um pouquinho. Aí o rapazinho correu lá pra família dele, voltou e trouxe um folhetinho. Cara, quando você entrega um folheto da Universal pra gente, não precisa dizer nada, né? Você vem com aquele símbolo do Universal na capa do folheto, já sabe do que se trata. Você vem com o logo do Universal, todo mundo sabe o que é. Então, ele entregou aquilo lá, só agradeci, assim, fui gentil com ele, muito obrigado e tal, coisa. Ele foi lá sentar no cantinho dele e eu li o folheto. Folheto todo em português, os cultos em português. Eu entrei no site deles, eles têm a maioria dos eventos em português, um e outro evento em alemão. E a grande propaganda deles é a trazer brasileiros que estejam aí perdidos, sem rumo na vida, etc e tal. Então eles sabem, porque eles devem ter feito a experiência de se dar mal com o alemão, né? Até interessante, eu fiz um curso, um seminário sobre globalização religiosa e a gente assistiu alguns vídeos de cultos de igrejas internacionais, pentecostais e neopentecostais internacionais atuantes aqui na Alemanha. E quando a gente encontra um alemão nos cultos dessas igrejas, é geralmente porque vai ter comida ou porque vai ter visita do exterior.
E aí o alemão vai lá para experimentar a comida e para ouvir a visita do exterior. Mas ele tá se lixando pra teologia daquela igreja. Geralmente ele tem muito medo de teologias vindas do exterior. Então ele fica muito com o pé atrás. E aí ele vai ver por curiosidade, porque o alemão gosta de viajar ao mundo, conhecer culturas, de experimentar. Isso ele gosta, então ele vai lá, ele vê aquilo lá, mas ele vai para casa, ele não vai ficar lá. Então é muito difícil as igrejas, que a gente chama aqui igrejas internacionais, pescarem alemães. Elas pescam imigrantes. E outras religiões, por exemplo, que nem, sei lá, tu falou de islamismo, espiritismo, budismo, esse tipo de coisa também tem alguma coisa aí? Espiritismo o pessoal não sabe nem o que é isso. Você tem que explicar pra eles, e daí você diz que é francês, eles dizem, nossa, que doido, né? Nunca ouvi falar disso. Islã, claro, existe um número grande de muçulmanos, porque desde a década de 60 houve por parte do governo alemão convite para que turcos viessem para cá para trabalhar por causa da dificuldade de mão de obra no mercado interno. Então há um grande público, uma grande parcela da população que é muçulmana, prioritariamente turcos, né? Então é de certa forma um islamismo também secularizado, porque a Turquia tem, em boa medida, um islamismo secularizado. E daí mais tarde tem outras ondas de muçulmanos chegando aqui. Mas, assim, eu já vi campanhas de jihadistas, né, de radicais, no centro de Nuremberg distribuindo ao Corão. Até peguei, irmão, pra mim, né, pra minha biblioteca. E a gente vê que muito difícil o alemão ir lá e fazer uma coisa. A conversão de um alemão para o Islã, eu acho assim muito difícil. O alemão não é tão aberto assim para novidade. O alemão então, ele gosta de conhecer, experimentar, mas ele gosta de ficar na dele, pelo que eu entendi. Eu acho que alguns iriam lá, iriam conversar, buscar saber e tal, mas daí para a pessoa se comprometer com uma instituição é muito complicado. Vou te dar um exemplo. Eu participo, onde eu também prego uma vez por mês, uma pequena comunidade em Nuremberg, e ela é uma comunidade fruto do pietismo luterano. Então, ela é uma comunidade paralela, né? Existe a igreja ali oficial e existe um grupo que se reúne, digamos assim, para oração, para estudo bíblico, e também fazem seus cultos. E o sustento deles não vem pelo imposto da igreja. Eles precisam levantar suas ofertas. Então, eles só criaram uma associação para isso, e quem quiser se associa e contribui lá, né? Para essa associação, para a manutenção dela. É muito difícil que uma pessoa dê o próximo passo de ser um membro dessa associação quando ele já é participante. Considera muito isso, sabe? Ele pensa muito, se eu me tornar associado, membro, então eu terei compromissos, eu tenho que dar o meu sangue por essa instituição, tenho que dar o meu couro por essa instituição, eu quero participar dela efetivamente. Então, quando um alemão se associa em alguma coisa, ele dá o couro por isso. Isso você percebe aqui quando você vê sociedades esportivas. Você vê que um alemão que é sócio de uma entidade esportiva, ele não vai jogar futebol de pé descalço, sabe? Ele vai comprar chuteira, ele vai comprar todo o equipamento, coisa que no Brasil você vai dizer, não, primeiro eu vou ver se eu gosto de jogar, depois eu vou ver se eu compro. O cara compra todo o equipamento possível e imaginável, parece um profissional do futebol, entrando em campo para jogar uma peladinha de fim de tarde. Então o alemão se doa muito para aquilo que ele acredita. Ele realmente se doa muito. Então essa dificuldade que eu vejo. Quando ele é participante, ele tá ali, tá assistindo, tá vendo, tem amizades e tal. Para ele se tornar membro significa um passo muito grande. E se ele se torna membro, então você tem um membro de verdade, um cara que veste a camisa, contar, né? Que você pode contar. Eles têm esses dois, sempre essa coisa, né? Tipo, ele é difícil para se abrir, mas quando ele se abre, ele se doa. Certo. E as igrejas aí, Alex? Como é que são as igrejas aí? Tu participa de uma igreja luterana, certo? Exato. As igrejas, como é que é? É tudo no caso, a igreja que tu participa é uma igreja alemã mesmo, né? Tudo igreja em alemão, certo? Tudo em alemão, toda a programação é alemã. E como tu já participou de uma igreja luterana no Brasil, e essa aí, a liturgia é a mesma? Como é que é? Tem uma diferença considerável. A liturgia no Brasil já é uma liturgia já mais adaptada para a realidade brasileira e para a cultura também brasileira. Ela carrega, logicamente, todos os elementos tradicionais que a liturgia alemã também tem.
Mas a liturgia alemã, ela é mais regrada, ela é mais inflexível, eu até diria, né? No Brasil, você vai numa igreja luterana e se o pastor precisar fazer uma interrupção, alguma coisa na liturgia por alguma razão, ele faz. Aqui isso é praticamente impossível, né? O pessoal se perde no culto se alguém fizer uma interrupção ali no meio da liturgia. Né? E tu já comentou algumas coisas antes ali também do relacionamento dentro da igreja e tal, mas tu já visitou alguma outra igreja que não seja luterana aí? Sim, não. Eu participei, assim, de assim, cultos em outras igrejas, né? A gente chama igreja... que eu fui eram igrejas pentecostais, né? Carismático pentecostais, né? Muito parecido com aquilo que a gente tem no Brasil, com banda, grupo de louvor lá na frente, uma pregação mais efusiva, um clima maior. Eu até diria assim, eles investem até mais aqui em criar um clima informal na igreja. Eu fui numa igreja em Düsseldorf, onde a igreja era toda de sofás, a igreja não tinha cadeiras, era toda de sofás e mesas de centro. Então você sentava, você chegava na igreja, tinha lá a cafeteria, você escolhia o que você ia tomar, e você ia com a sua bebida e sentava num sofá, na mesa ali, tu colocava a tua xícara, e o culto acontecia ali, tipo, a música parecia assim, tipo um barzinho, né, porque aquele esquema de banquinho e tal, um assentado, aquela luzinha direta, parecia que alguém tava fazendo um showzinho no barzinho, enquanto todo mundo tava ali meio que conversando. E o culto acontecia nessa atmosfera meio de bar, assim. Um negócio diferente. Um negócio bem diferente. Um negócio bem diferente. Então isso eu vejo que se repete muito. Ou nesse estilo, ou num estilo bem próximo. Outros eram com cadeiras, que eu fui, cadeiras normais de igreja, assim, bem convencional. Mas esse clima, né? O cafezinho ali, pro pessoal tomar antes ou depois de chegar no culto. Essa tentativa de quebrar o gelo, ela é bem mais clara em igrejas novas, né, em igrejas livres aqui no mundo. Uma coisa interessante nesse universo evangélico alemão é que existe uma diversidade muito grande. Você vai pensar assim, toda esquina existe uma igreja ou luterana, reformada ou católica. Isso é fato. É muito fácil você achar uma Tem muita igreja opção. assim. Só que são igrejas alemãs, né? Você vai lá, você vai ter um culto em alemão, né? Então, se você não fala alemão, você fala inglês ou espanhol, né? Português já é mais difícil, como eu disse, vai estar mais restrito. Eu conheço a Universal, eu conheço a Assembleia de Deus em Nürnberg, aqui em Regensburg tem também, em Munique com certeza deve que falam português, e igrejas espanholas, de língua espanhola, conheço em Nürnberg, bem grande também, então você encontra igrejas que falam inglês, então mais fácil ainda, né, de tu achar. Qualquer base americana tem. Se você vem para a Alemanha e está procurando uma igreja, eu acho que é muito fácil você conseguir achar uma igreja com que você se adapte, trazendo aquilo que você traz do Brasil. Agora, se você quer uma igreja alemã, daí o passo já é mais complicado. Eu diria que vai exigir um pouco mais de esforço para você se adaptar a uma igreja alemã. Por isso, o fenômeno mais crescente na Alemanha é a igreja internacional. São igrejas para estrangeiros. Essas são igrejas que crescem, efetivamente. E elas tentam, sim, evangelizar alemães. E eu vejo que elas têm tido algum sucesso, seja porque alguns alemães estão descontentes com o caminho cada vez mais liberal que a igreja luterana e a igreja reformada têm tomado. E aí eles conseguem muita gente descontente ali nesses níveis, ou mesmo pessoas que não creem, né? Pessoas que estão aí sem uma fé, sem uma religião, e que eles, através da pregação, do anúncio, alcançam, né? Então ali a gente vê um esforço missionário bastante grande. Enquanto que nas igrejas tradicionais a evangelização é bastante precária ainda, né? Ela
São igrejas que estão ali basicamente para atender os membros que ela tem no seu hall, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Já foi visitar o local onde Lutero lá pregou as teses dele? Sim, Wittenberg, sim, já tive uma vez em Wittenberg, vou agora de novo participar de um curso lá. Uhum. Uma região que pertenceu à antiga Alemanha Oriental, então é uma região onde o cristianismo é minoria, a maioria é sem religião, que ou ironia, até né? ateus, que ironia, mas isso é fruto da ideologia comunista, né, da Alemanha Oriental. E você vê hoje um esforço muito grande, você vê que grandes agências missionárias do exterior presentes na Alemanha estão sediadas nessa região, né, de Berlim e na antiga Alemanha Oriental. E eles estão fazendo seu trabalho ali porque ali é o campo que efetivamente mais que está mais aberto agora, né. E é uma evangelização de pós-cristãos. Uma evangelização de pessoas que não tiveram uma educação ou uma cultura, um background cristão. Na Alemanha Oriental você não tem o que você tem aqui em Bayern. Aqui em Bayern você tem aula de religião na escola. Então você ouve falar da igreja desde o berço. Tu pode não crer, mas você vai ouvir alguma coisa de igreja desde o berço. Na Alemanha Oriental, por décadas, as pessoas não tinham a menor noção do que fosse uma igreja. Olha só. Então, são pessoas que cresceram sem qualquer referencial do que seja o cristianismo. E aí tem trabalhos bem bacanas acontecendo ali. Aqui na Alemanha tem conferências missionárias enormes. Tem muito trabalho legal, muita coisa de referência, muita coisa boa para aprender aqui. Muita gente acha que teologia alemã morreu por causa do liberalismo, etc. Mas eu vejo que tem muita gente boa trabalhando e produzindo coisa muito bacana que a gente pode aprender com eles. Muito bem, Alex. Então vamos para as considerações finais. Então vamos ver se eu aprendi direitinho aí com a tua aula sobre a Alemanha, né? Então eu percebi que na Alemanha a gente tem aí um estado influenciando a questão da religião, né? A gente percebe, porque, bom, influenciando não, mas a gente percebe que nem tu falou, tem aula nos colégios de religião, né? E o próprio estado, ele cuida, na verdade cuida não, é do estado, né? A igreja estatal, né? No caso, isso. Ela é diferente de uma anglicana, né, onde o rei, a rainha é a chefe da igreja, mas ele tem uma separação muito tênue entre Estado e igreja, né? Então, eles caminham de forma muito próxima, pelo menos a área financeira é muito próxima, né? E isso, obviamente, tem suas influências, lógico. É mais a questão financeira ali que a gente falou, mas também a questão do prédio e esse tipo de coisa, né? Exatamente. É mais essa questão aí. Mas legal, e a gente percebe então que o alemão aí só precisa ganhar o cara e aí tu ter o melhor amigo pra tua vida, né? Exatamente. Isso é verdade. São um povo bem gente boa, então. Muita gente se esquiva de buscar amizade com o alemão porque ele é turrão no começo, fechado, e que você não consegue conversar com ele, mas olha, vale a pena insistir e tentar fazer amizade com o alemão, vale muito a pena mesmo. Pra quem mora aqui na Serra Gaúcha, talvez não vai ter tanta dificuldade, porque já tá acostumado, né? Mas eu digo assim... Aqui é colonizado principalmente por italiano e alemão, né? Eu vou dizer assim, eu sou descendente de alemão e italiano brasileiro, né? Então, o alemão brasileiro, digamos assim, o descendente alemão no Brasil, ele muitas vezes é mais turrão e mais teimoso do que o daqui mora aqui. Então vai ficar mais fácil. Então acho que fica mais fácil. Mas beleza, Alex. Alex, te agradeço muito aí pela tua participação. E deixa aí pro pessoal onde é que o pessoal pode te achar, pra te ouvir mais, ou conhecer mais de ti aí, onde é que o pessoal pode te achar? Legal, você pode me seguir nas redes sociais, no @Stahlhofer, tem que ter link no post. Ali ó, link no post! Você me encontra, pode me seguir no Facebook, eu tenho minhas publicações todas públicas, né, então você não adiciona amigos no Facebook, mas você pode me seguir lá e eu respondo todo mundo que me quer no Facebook, fica à vontade para escrever, não é estrelismo mesmo, eu só separo
família, amigos do restante do público que eu não conheço pessoalmente, mas pode me seguir lá e mandar recado, de boa eu respondo. E você pode me achar também nos podcasts do blog bibotalk.com. Podcast. Link no post! Isso aí. Então lá tem bastante conteúdo. Lá não fala tanto de Alemanha, né? Mas fala de teologia, né? Que é a tua área, né? Teologia. Que é a minha área, exatamente. É isso aí. Show de bola, Alex. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo teu tempo. Por esse tempo aí que tu pôde falar aí do país que tu tá vivendo. E pra finalizar, então, deixa uma frase em alemão aí pro pessoal conhecer um pouco da língua. Ok, beleza. Ich denke, dass was ich hier in Deutschland erlebt habe, ist was ganz Besonderes für mich. Ich habe viel mit dem Gnade Gottes empfangen. Ich habe viel erlebt und das war für mich ganz beeindruckend. Das war für mich das am liebsten und am besten Erfahrung meines Lebens, dass ich eine andere Kultur entdeckt konnte und dass ich so viele von diesen Kultur beeinflusst werden konnte. Das hilft mir viel, ja natürlich. Und ich denke, wenn ihr einmal im Leben auch diese Gelegenheit haben könnte, so bitte nimm das auf. Macht es, geht in Ausland, macht es für sich selbst, für dich selbst, nicht für den anderen, kannst du viel davon profitieren. Ich empfehle Deutschland, sowohl Österreich und in der Schweiz oder nicht nur deutschsprachige Raum, sondern in der ganzen Welt kann man auch dort viel davon profitieren. So, bitte gehen Sie raus von Brasilien einmal im Leben und macht deine eigene Entdeckung unserer Welt. Und ich spreche euch den Segen Gottes, damit euch auch so was von der Seele bekommen können. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Amen. Amém, só não entendi nada do que tu falou, mas ok, né? Já tem até a bênção final. Eu percebi que tu fez a bênção aí, só que eu não consegui entender nada. O que tu falou mais ou menos aí, só pra pessoal saber. Eu falei do quanto foi pra mim importante e marcante a experiência que eu fiz aqui na Alemanha como pessoa, né? De que isso mudou muito porque eu aprendi de uma outra cultura que eu não conhecia, e eu recomendo todos no Brasil que saiam uma vez do Brasil e vivenciem uma outra cultura, se isso for possível, né? Porque conhecer esse nosso mundo nos abre a mente e nos possibilita vivenciar e enxergar as coisas de uma maneira bem distinta. Isso ajuda muito na nossa vida. Ok. Então já perceberam, né? Se quiserem visitar a Alemanha, tem que dar uma estudadinha no alemão aí, senão vai ficar que nem eu, que não vai entender nada. O alemão fala bem inglês, dá pra se virar. Ah, claro, tem o inglês também, né? Mas não custa tentar também aprender um pouquinho de alemão, né? Não, vale a pena. Claro. Alex, então, pela terceira vez, muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade. Pela tua participação aí, pelo teu tempo, disponibilizar. E pra quem tá ouvindo aí, se ficar pra área de feedback até daqui a pouco, e pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais. Valeu. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Opa! Digo! Nossa, que momento. Sempre as mesmas entradas, como sempre, né, Dandeco? Claro, para manter o padrão PADD. Que barbaridade! O pessoal pediu pra mim falar que nem sotaques gaúchos, né? Mais, né? Tu tinha comentado, né? Posso dar uma observação sobre isso? Fale. Vocês sabiam que no nosso estado do Rio Grande do Sul, o que menos tem é gaúcho? Veja só! Tem muita gente de fora,
Por quê? Porque o Rio Grande do Sul é o maior país, né? Importação de gente. Gaúcho mesmo é só lá na fronteira Lá com o na Uruguai. fronteira. Né? E lá eles andam até com 38 no bolso. E facão 6 listras. É. Lá sim, lá tu tem que se cuidar, porque lá Na é bala. complicado. Lá nem a polícia chega perto do gaúcho. Lá é tenso o negócio. Mas vamos lá, vamos lembrar nosso feed, qualquer. Opa, é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Veja só, e o iTunes, você bota para iTunes e você vai direto para iTunes para nos avaliar, veja só. Vamos aos feedbacks do episódio 60 que a gente falou sobre Lar Cristão, Dandeco. Vamos ver o que o pessoal comentou. Quem foi o primeiro? Bom, Lourival Gonçalves. Sempre o mesmo aí, nos presenteando com seu feedback, disse. Acho que vejo alguns desafios nesse podcast sobre lar cristão, não? Ah, só escutando para saber. Não vamos entregar o jogo tão fácil. Boa tentativa, Lourival. Muito obrigado pelo seu feedback, Lourival. Vamos ao próximo. Nito Xavier. O que disse o Nito Xavier lá do Pipilas Brasa? Muito boa essa parada de trocar experiências e visões sobre esse assunto. Parabéns! Isso aí, aprendi bastante também, né? Questão de lar cristão, né? Já que estou próximo a constituir uma família, veja só. Já de drummer em uma família. Futuramente, né? Futuramente minha Que prova. vai fazer parte da minha família. Também. Veja só também, né? Na verdade você vai fazer parte da minha, né? Opa. Porque Ed Drummer, né? É sempre o chefe, né? Ah, o cabeça. Ele senta na cabeceira da mesa. Da Ed The Drummer Corporation, né? Veja só, né? Não é que eu já faço parte da Ed The Drummer Corporation e quem está ouvindo não está entendendo nada do que eu estou falando. Então, vamos lá. Vamos adiante lá, vamos parar com a baboseira, vamos a coisa séria aqui. O Daniel de Oliveira, lá do Opa. Resistência Podcast, deixou um feedback também. Deixou e ele falou o seguinte: fala galera, me chamo Daniel de Oliveira e sou do Resistência Podcast. Gostei demais do programa, achei muito interessante o comentário da Rebeca sobre sua experiência com os pais e a questão da imposição. Olha aí, hein? Realmente o evangelho não pode ser experimentado pela imposição, pois se for, com certeza não é evangelho que estão experimentando. É isso aí. Nasci num lar cristão e posso dizer que minha experiência foi de certo modo muito boa. Cresci vendo os testemunhos dos meus pais e, por incrível que pareça, cresci ouvindo Logos. Vencedores por Cristo e Raul Seixas. Toca Raul! Veja só. Isso aí é clássico, né? Ir na igreja quando pequeno para mim sempre foi um prazer. Não me lembro de me sentir forçado, muito pelo contrário. Estávamos sempre apoiando uns aos outros. Estar entre irmãos era um prazer para nossa família. O que falta é uma criação ou liberdade de consciência na família. Os pais precisam ensinar o porquês, os valores da comunhão entre irmãos, da comunhão com Deus, da importância do estudo bíblico e da oração. É, muito bom, muito bem observado. O que mais disse? Nada como exemplo. É isso aí. E como foi mencionado no papo, como falta esse exemplo. Até hoje minha mãe é o maior exemplo de genuína fé que eu tenho. Depois de várias decepções, lutas e tribulações, ela continua firme. Fico feliz de olhar para ela e ver Jesus. Digo isso, pois infelizmente meu pai abandonou a fé, mas Deus sabe todas as coisas e creio na sua graça e misericórdia. Todavia, mesmo tendo abandonado a fé, a contribuição dele na minha formação ainda é relevante, pois fui ensinado em Cristo. Como diz o pastor Paul Washer, muitas vezes não importa o homem que diz, mas se o que ele diz é verdade. E meu pai por muito tempo me ensinou Cristo. E Cristo é mais relevante que qualquer tropeço do homem. Galera, escreve demais. Abraços em Cristo Jesus. Fantástico esse feedback. Feedback de veras completo, né? Veja só, com sapiência estrogonoficamente sensível. Né? Vários exemplos aí dessa pessoa, que é uma pessoa helps. Daniel batraca, de Oliveira. Né? Daniel de Oliveira, que ali deixou seu feedback. E nós aí, ó. Claro, estamos lendo o feedback, né? Claro, vamos ler o feedback. E aí conta que os pais educaram ele, né? Educaram. Veja só como é importante que ele disse ali, ó. O exemplo, né? Veja só, o exemplo dos pais é muito importante pra criança, né? Crescer bem e tal, olhando o seu exemplo. Até foi comentado, né? O Franklin falou alguma coisa também sobre isso no podcast, né? Sobre dar exemplo de ler a Bíblia e estudar. Muito bom, muito obrigado pelo seu feedback, Daniel. Vamos ao próximo. Próximo é o Elber Pacheco Martins. Olha ali o que ele disse. Gostei muito do podcast, principalmente porque sou cristão desde os 10 anos e foi bom ter sido criado na igreja.
Apesar que foi por isso que meus pais se separaram, esse foi um dos erros deles na minha criação. Mas me ensinou que não devo repeti-lo. É isso aí, eu também, né? Não sou cristão de nascença, né? Que alguns nascem na igreja, inclusive tem as parteiras da igreja, né? Porque as pessoas que nascem na igreja, você nasceu na igreja também, né, Deco? Eu nasci, fui erguido como o Rei Leão, sabe? Nossa! Quando era bebê, né? É, mas assim como eu, Elber ali também, né? Depois, mais, né? Quando ainda era jovem, né? Fui conhecer e temos histórias também aí parecidas. Muito obrigado pelo seu feedback. Welber, vamos às indicações, André. Opa, hoje temos uma indicação que é o BTcast 119, Fé Católica. Muito interessante esse episódio aí, ter um padre lá falando, veja só, olha ali, ó, sobre a questão da Igreja Católica, como é que é. Muitas pessoas ficam criticando a Igreja Católica, nem sabem como é que é. O cara lá, foi lá, o padre, e disse lá como é que funciona todos os esquemas. Muito interessante para nós conhecermos, veja só. Então, fica aí o link no post. E por hoje é só, né, Daneco? Por hoje é só, pessoal. Até o próximo podcast. Até mais! Tudo de ti. A gente falou bastante das igrejas, a gente acabou nem falando da questão da educação aí, né? Da saúde pública, como é que é, se tem, né? Na real, não tem saúde pública aqui. Porque eu ia dizer, porque a maioria... Existe seguro de saúde, né? Tem muitos países que não tem, né? O pessoal fica reclamando do SUS no Brasil, mas tem países que nem tem, O né? pessoal chora do SUS no Brasil e o brasileiro vem pra cá e daí ele diz, nossa, que sonho, que luxo, não sei o que. Só que assim, ó, o turista brasileiro que vem pra cá diz que sonho, que luxo, que maravilha, mas ele pagou o seguro. Né? Ele pagou o seguro. Daí ele quebrou a perna na viagem e ele vai ser atendido no hospital, só que o seguro pagou isso pra ele. Não foi o governo que pagou aquilo ali pra ele, né? E a mesma coisa eu aqui, tipo, aconteceu alguma coisa, minha filha foi internada e tal, ficou 2 dias no hospital, mas o seguro pagou isso. Uhum. Eu queria, por exemplo, uma vacina que o SUS dá. Tem que pagar. Tem que pagar 400 euros. Nossa! Porque o seguro não paga. Ele diz, não, essa doença não existe na Alemanha, mas eu vou pro Brasil no ano que vem, não sei o que. Não dá. Não é uma doença comum, então não dá. Não, a chance dela pegar essa doença no Brasil é mínima, então nós não vamos dar. E a parte da educação aí daí é boa? A educação é Vocês muito boa, de excelente qualidade e é pública. Uhum. E a educação sim é pública. Na verdade, o governo investe muito dinheiro na educação, né? Você tem escolas de excelente qualidade, apesar de eu achar o sistema alemão um pouco carrasco demais com as crianças, né? Na cobrança, sim? Na cobrança e num sistema de quase predestinação social. É meio que assim que até você termina o primário, que aqui acho que tem um pouco, não são 4, são 6 anos, se eu não me engano. Você termina essa etapa e você é sentenciado. Tipo, ou você é um aluno bom e aí você tem direito a ir ao ginásio, que vai posteriormente dar acesso à universidade e às melhores carreiras, ou você vai para uma escola intermediária, Realschule, que vai te dar acesso às carreiras técnicas e, se você for muito bom, algumas carreiras universitárias. Ou se você for um aluno medíocre, então você vai para escola de nível mais baixo, que vai te dar a chance de ser lixeiro, padeiro e, sei lá, açougueiro só. Então o cara tem que estudar aí. Só que assim, tipo, não tem aquela coisa de dizer assim, por exemplo, no Brasil você vai dizer assim, mas eu nunca tive chances, e daí quando eu tinha 18 anos eu acordei pra vida, e daí eu decidi estudar e hoje eu sou um médico. O alemão nunca vai poder fazer isso. Nunca. É uma chance só na vida e deu, né? Se ele foi medíocre aos 12 anos de idade, ele tá sentenciado a ser medíocre pro resto da vida. É complicado. Entende? Por isso eu digo predestinação. Porque você não tem chance, você não pode sonhar em ser médico se você não foi brilhante a tua vida inteira. Então, no caso, a educação alemã ela é calvinista, né?
Pois é. Isso é complicado, sabe? Eu acho isso complicado, porque assim, tipo, ao mesmo tempo que você premia aquele que vai bem, você premia aquele que vai bem. Só que você não deixa nenhuma porta aberta para aquele que vai mal. Mas ali sim, então, a gente percebe aquilo que o pessoal fala da meritocracia, né? É uma meritocracia total, é uma meritocracia muito forte. E com uma única chance também, né? Você tem assim, ó, por exemplo, se você ficou no meio, naquela turma do meio, você ainda tem uma chance. Não, medicina nunca mais, né? Pode esquecer. Uhum. Esse curso é fechado, porque você tem que ter a nota entre 1 e 1,2, seria, no Brasil, entre 9,5 e 10. Uhum. Você tem que ter essa média para você poder estudar medicina. O resto não tem nem sem chance de você conseguir uma vaga, né? Então esse pessoal do meio, por exemplo, eu conheço gente que fez essa Realschule, daí ele fez um curso técnico de eletrônica, daí o camarada começou a trabalhar, daí ele fez um exame mais tarde na escola de eletrônica, tirou uma boa nota e com esse exame ele conseguiu uma vaga na universidade no curso de engenharia. Ele conseguiu dar a volta. Então ele conseguiu dar a volta. Agora, se ele tivesse sido ruim no primário e tivesse feito a Hauptschule, a mais básica, e tivesse feito só o cursinho básico de eletrônica para ser soldador de chip, sem chance, porque daí ele não tem essa ponte mais. Ele não pode fazer a ponte mais tarde. Então o sistema te bloqueia, né? Então, você não vai ter meritocracia com 20 anos. Já se tiver passou 20 anos a na cara, passou a meritocracia pra você. E você entende que uma pessoa com 20 anos na cara tá sentenciado a... Não, agora você não adianta você estudar. Não resolve mais. A gente tem as vantagens e as desvantagens em qualquer lugar, né? No caso, eu acho assim, você tem uma qualidade de ensino muito bom, mas um sistema que os próprios alemães dizem duro demais. Mas duro e funciona esse sistema daí? Assim, tu percebendo, assim? Em termos sociais, ele funciona, claro. Eu digo assim, tipo, você tem uma classe de acadêmicos de excelente nível, né? De altíssimo nível. Eu acho que se o sistema fosse um pouco diferente também não influenciaria, porque os bons continuariam entrando na universidade, em que ninguém fala de vamos fazer cota para aquele que foi ruim poder entrar. Não é essa a questão. A questão é que o que foi ruim não tem o direito de fazer a prova para entrar, né? Então ele não tem sequer o direito de tentar entrar. Essa sentença de morte é que... É mais ou menos aquela coisa, por exemplo, fazer prova de recuperação no final do semestre. Cara, Sim. se tu ficou o semestre inteiro estudando e tu não conseguiu ir bem, não é numa prova que tu vai ir bem. Entendeu? Não, claro que não. É mais ou menos isso que é esse sistema, né? Então tu não tem direito de uma prova de recuperação. Não tem o direito de fazer a prova para entrar na universidade, por exemplo. Esse segundo caminho para a universidade, é um caminho muito mais longo que o caminho que o pessoal que foi bem faz. Um caminho que leva 4, 5 anos a mais. Mas ele te dá acesso à universidade, né? Mas ele não está aberto a todos, né? Então... E empreendedorismo aí, o pessoal incentiva bastante? Ou sim. Não, na universidade tem bastante incentivo ao empreendedorismo. Mas se esse cara, por exemplo, o cara que não se deu... Bom... Vamos dizer assim que o cara que não se deu bem lá, ficou fadado ao fracasso, digamos que acontece algo na vida dele, de repente ele tem uma grande ideia, ele tem um caráter empreendedor, e ele resolve fazer empreendimento, se ele conseguir levantar, ou o pessoal vai ficar olhando as notas dele? Consegue ele talvez levantar algum recurso e... Assim, tipo, não na área de tecnologia, logicamente não, aí o cara tem que ser... Não, claro, aí o cara tem que ter um estudo, né? Mas assim, ó, por exemplo, eu conheço um camarada que foi ruim na escola a vida inteira, fez a pior escola possível, essa que eu te falei, a Hauptschule, e daí ele tirou a carteira de motorista e foi trabalhar numa empresa de transporte como motorista, que é com a formação que ele tinha, era o que ele podia fazer, né? E daí ele começou a juntar a grana, daí ele comprou um caminhãozinho e tal, hoje ele tem uma frota de caminhão. Então o cara ainda... O cara tem 35 anos e ele tem uns 5, 6 caminhões. Mas aí então o cara ali
teve que ter força de vontade daí, né? Ele teve que ter força de vontade, sim. O sistema não ia mais dar chance pra ele, então ele teve que correr Não. atrás, né? Não, ele teve que correr atrás daí de outro jeito, né? Foi, tipo, levantar a grana dele, né? Aquela coisa, né? Tipo, passa pão e água, economiza tudo e acredita naquilo, né? É isso aí. E aí tudo bem, aí você tem a vantagem que você tem um juro miseravelmente baixo, que você tem crédito tranquilo para esse tipo de investimento, aí você consegue ir lá comprar o seu caminhão, tipo, que nem ele comprou um furgão, assim, imagino eu não tenho muita noção de preço, mas eu acho que com 50 mil euros, não, menos, eu acho que ele compra um usado. Uns 30 mil euros deve comprar um furgão usado, começa a trabalhar e aí com o lucro ele dá o próximo passo, né? Assim ele fez.